Boa noite a todos. Gratidão a Deus, primeiramente, pela oportunidade de mais uma noite de estudo, e gratidão a vocês que estão aqui para que a gente possa estudar junto. Nosso tema hoje é dores da alma. Quem nunca teve ou tem dor na alma, né? Todos nós temos. Uns têm as dores menores, outros são dores maiores. E isso por quê? Por que nós temos dores? Porque nós estamos no planeta Terra. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Se ele é um planeta de provas e expiações, é claro que eu vou ter que ter dor. E eu estou aqui fazendo o quê? Eu, espírito imperfeito. Nós, o que fazemos? Temos que aprender, né? Se somos imperfeitos, temos que tentar ser mais perfeitinho, melhorar alguma coisa, para ir para a próxima um pouquinho melhor. E é por isso que a gente está aqui. E como essas dores chegam para nós? Elas podem chegar de diferentes formas. Vai depender de cada um, porque depende do que você programou na sua encarnação, né? E nós temos a dor da expiação, por exemplo, que é a dor da culpa. É uma dor que, quando eu desencarno, eu vejo tudo o que eu fiz para mim ou para o próximo e sinto culpa. Aí eu me arrependo e eu peço para vir passar e fazer o reparo de tudo que eu fiz de errado. Para mim, por exemplo, eu posso fazer para o meu corpo, eu posso não cuidar do meu corpo, posso maltratar com vícios, ou até cultuando o meu corpo. Então, eu vou ter que vir ajustar isso na próxima, né? E com o meu próximo, as atitudes. Eu posso tomar uma atitude errada com alguém que feriu, que machucou. Nós temos também a dor da prova. A dor da prova é quando nós estamos no mundo espiritual e nós ficamos sabendo que alguém muito querido vai encarnar e vai ter uma encarnação difícil. E a gente pede para vir para poder ajudar. É uma das, tá? Não é só esta. E temos também a dor da evolução. A dor da evolução é aquela dor que nós pedimos para evoluir mais rápido. É aquela dor que, quando a gente chega aqui, às vezes a gente até se arrepende, fala, meu Deus, eu devia ter parcelado um pouquinho mais, né? Porque fica difícil. E, geralmente, são as doenças, né? O exemplo é o Chico. As doenças que ele tinha foi para ele evoluir bem mais rápido. Ele já era um espírito evoluído, e ele aceitou, né? E essas dores, como a gente pode classificar? Nós temos a dor da tristeza profunda e persistente. É uma tristeza que não passa. Ela acompanha a gente para onde a gente vai, aperta o peito, e é uma tristeza que, por mais que eu viva, por mais que aconteçam as coisas na minha vida, ela está aqui, apertando o meu peito. A sensação de vazio e isolamento. É a sensação do vazio existencial, onde eu não consigo me conectar no mundo ou com as pessoas. Parece que eu estou no lugar errado e com as pessoas erradas o tempo todo. Essa daqui ninguém conhece. Ansiedade. Não tem, né? Ansiedade ou angústia é uma sensação de aperto no peito, medo constante, preocupação com tudo o tempo todo. Só se preocupa, só pensa no futuro, pensa no amanhã, não vive o hoje. Falta de propósito e motivação, dificuldade de encontrar um sentido na vida, um motivo para continuar caminhando, né? É a falta de motivação até para realizar nossas tarefas do dia a dia em casa. Tem também a dor do isolamento social, onde a gente se isola com medo de julgamento ou rejeição. Então, nós nos isolamos por medo de nos mostrar. Temos medo de mostrar para o próximo algumas coisas de como nós somos, né?
E tem também a dor do pensamento negativo e autodepreciativo. É aquele pensamento que fica persistindo na nossa mente o tempo todo sobre fracasso, sobre culpa, sobre inadequação, e ele não sai, ele martela dia e noite na nossa cabeça. Aí, se juntarmos tudo isso daqui, ou algumas dessas dores, o que acontece? Nós temos a depressão, e a depressão ela pode se tornar a somatização. O que é a somatização? Quando minhas dores emocionais elas começam a prejudicar meu corpo físico. Eu começo a ter dores no corpo também. Eu tenho dor de cabeça, dor muscular, problemas digestivos, entre outros, né? E, assim, esses tipos de dor não é privilégio de ninguém, tá? Todos nós temos. E a dor tem o poder de nos igualar, nos tornam universais, porque é igual em qualquer lugar do mundo. Se perdemos um filho aqui no Brasil, a dor vai ser igualzinha de alguém que perde um filho lá no Japão, na Coreia, em qualquer lugar do mundo. Se tivermos uma doença muito grave também, a dor é a mesma. Não importa onde eu nasci, não importa onde eu estou, a dor é a mesma. Tá? E quando passamos pela dor, nós podemos perder tudo. A gente pode perder a esperança, a coragem, paciência. Só não podemos perder o sentido da vida. Aí a gente cai no vazio existencial. E, com isso, abrimos uma porta. E essa porta pode nos levar ao suicídio, à loucura, e podemos até nos retirar dessa vida. E o que nós temos para nos ajudar com todas essas dores? Nós temos o Espiritismo, que nos mostra o quê? Que somos espíritos eternos e que tudo passa. Tudo que vivemos ele é temporário, vai passar. Não tem como. Eu aprendi, eu vou passar por aquele ciclo. Enquanto eu estou passando por uma prova, por uma dor, eu preciso aprender alguma coisa. E temos que ter o sentido na vida para quê? Para levantarmos nossa cabeça, termos força e fé para seguir em frente. Porque o Espiritismo também nos mostra que, se a gente entrar em desespero, aí vira tragédia. O desespero, quando nós temos dor e nós começamos a ter desespero, nós ficamos sem saber para onde ir, para que direção seguir. A dor, ela não acaba. Se, por exemplo, nós perdermos um ente querido, a dor não vai passar. Ela vai ficar lá até que a gente reencontre ele no mundo espiritual. O que vai passar se eu me apegar às leis de Deus? O desespero. A dor, as saudades vai ficar, a dor vai ficar, mas eu não entro em desespero. Então, se conseguirmos dar um sentido na nossa vida, ter um motivo pelo qual continuar caminhando e não entrar em desespero, isso é a joia preciosa do nosso Consolador prometido. Porque ninguém é imune à dor. Não é porque alguém está sorrindo, você olha para uma pessoa, ela está sempre sorrindo, está sempre de bem com a vida, está sempre alegre. Ela pode ter preocupação, ela pode ter as dores dela. Só que ela enfrenta de outra forma. Ela enfrenta com dor, a dor com Deus no coração, com Jesus, com a fé de que vai passar. Porque o Espiritismo diz que toda dor tem hora para acabar. Ele não diz que nós não vamos sofrer. Não há dor interminável. Nós só não sabemos a data e a hora, mas ela vai passar. E quando ela passar, não podemos nos alegrar muito, porque vai vir outra, para que possamos aprender mais ainda. E quantas mais dores vencermos, melhor, porque nós vamos desencarnar com um pouquinho menos de dívida, né? E isso que consola, que nos torna mais forte e que nos consola.
Outra coisa que ajuda muito é falarmos sobre os nossos problemas, falarmos sobre as nossas dores. Porque o Evangelho diz que as raízes, as bases das nossas dores, problemas, dificuldades, estão no nosso orgulho e egoísmo. E, às vezes, eu não quero falar, eu não quero mostrar, porque eu sou orgulhoso. E isso não nos leva a nada. Falar ajuda muito. E, nesse momento de transição do mundo de provas e expiações em que vivemos para o mundo de regeneração, nós vivemos todos juntos. Porém, às vezes, a gente tem a sensação de estar sozinho. Eu já me senti assim. Vocês já se sentiram? Estou no meio de um monte de gente, mas eu estou me sentindo sozinha. Eu não estou conectada, né? E isso, em todas as obras, nos deixaram bem claro, né, que teríamos que passar por esse período de esgotamento. O que é esse período de esgotamento? Vamos supor que eu me alimente com vários alimentos que não fazem bem para o meu organismo. Eu vou comendo, chega uma hora, meu organismo não aguenta mais. Aí, ele fala, não quero, eu tenho que expelir tudo isso. Eu tenho que pôr para fora. E, por um período, eu não consigo nem me alimentar mais. Então, esse é um período de transição. E nós temos também que lembrar que há muito tempo, séculos, nós estamos moralmente, intelectualmente, ingerindo tóxicos, venenos. E agora o espírito não está aguentando mais. Por isso que nós temos que mudar também. A natureza também, ela está gritando, de tanto ser agredida por nós. As cidades estão chorando devido à violência que estamos vivendo. O que a gente não pode confundir é o seguinte: a congestão com o organismo. A congestão é um estado que eu estou passando. O organismo, não. E quando temos uma congestão, não significa que nosso organismo não é bom. O nosso organismo ele está passando por um período. Mas se nós tratarmos direitinho e no tempo certo, ele vai voltar a funcionar direitinho. E é isso que está ocorrendo nessa transição, né? Nós estamos passando por tudo isso. Vamos ter que passar por esse período, para depois tudo entrar em ordem novamente, né? E o Espiritismo deixa bem claro que os nossos grandes sofrimentos são causados pela nossa presente vida. Nem tudo é de vida passadas, igual pensamos, né? A maior parte é dessa vida aqui mesmo. E quais as causas dessas dores que eu procuro nessa vida presente? Nosso temperamento, a forma de ver a vida, crenças que adotamos. Por exemplo, vê se eu não estou procurando uma dor para a minha vida. Eu acho que o financeiro é o mais importante que tem. Eu batalho, eu quero o meu financeiro, eu quero ter minhas coisas materiais, eu quero ter segurança. Passo por cima de tudo e de todos. Consigo. Chego lá onde eu queria. A hora que eu chego, eu olho para o lado. Cadê todo mundo que me importa? Nossos filhos vão olhar para a gente como se fosse um caixa eletrônico, a família. A gente vive desconfiado de tudo. Qualquer um que se aproxima, a gente vai pensar que é por dinheiro. E aí, você para e pensa. Não estou feliz. Consegui tudo isso. E está doendo. Mas quem criou o sofrimento? Não fui eu mesma? Fui eu que optei por esse sofrimento. Eu criei ele. Então, para que eu não busque muitos sofrimentos, mais dores do que eu já tenho, nós devemos buscar as coisas simples. Não é buscar coisa por status. Buscar pelo que elas são, pelo que realmente elas nos agradam, que nos trazem paz para o coração e nos fazem um pouco mais feliz. O que importa é a nossa atitude. Não usamos mais as coisas que estão usando a gente hoje, por falta do valor que nós damos.
E esses valores mudam nossas vidas. Se todos pensássemos mais no outro, grande parte dos nossos problemas e dores estariam resolvidos, pois só queremos resolver nossos problemas vivendo uma série de mentiras. Como isso? Rede social. A vida fake que eu crio. Eu não mostro a família que eu tenho, estou sempre linda, estou sempre perfeita, meu salário é maravilhoso, o emprego é maravilhoso, tudo é lindo na minha vida. E você está ali doendo, porque você está falando para todo mundo que você está passando por uma vida que não é sua, olhando a vida do outro, que talvez não seja a vida que ele está mostrando também. Então, com isso, nós criamos essas dores também, né? E a pobreza, a miséria, a violência, a desorganização são consequências das mentiras que vivemos. Tudo vai trazendo esse sofrimento para nós. Nós não precisamos ter vergonha das nossas vidas, das pessoas e coisas que temos, da casa onde moramos, da família que temos, dos amigos, do emprego. Temos que acreditar que podemos ser felizes com o que temos agora, que está no nosso alcance, dar valor para o que está no nosso alcance. Por quê? Porque Deus nos dá tudo o que precisamos. Não há necessidade de eu querer muito mais além do que eu tenho. A família, a casa, o emprego, o carro, seja o que for. Vamos dar valor para o que nós já temos hoje. E temos que entender que a dor da alma não é sinal de fraqueza também, mas sim um chamado para o autoconhecimento, aprendizado e cura. Porque a dor, muitas vezes, vem para nos curar de coisas passadas que fizemos e vivemos, né? E nós podemos buscar ajuda para essas nossas dores. Onde nós podemos buscar ajuda? Buscar ajuda de profissional, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, eles vão nos ajudar a curar essas dores. Cuidar do corpo e da mente, fazer exercício físico. Eu não posso ir na academia, eu não tenho tempo, não gosto. Vai fazer uma caminhada. Isso te traz leveza. Você caminhar um pouquinho. Começa um pouquinho por dia. Tem também tentar reavaliar relacionamentos, identificar e romper relacionamentos abusivos e tóxicos. Nós temos que identificar se estamos passando por um relacionamento desse tipo. E, se tivermos, temos que procurar ajuda para saber que direção tomar. Buscar apoio em grupo. Fazer uma terapia em grupo, alguma coisa em grupo, onde nós podemos enxergar que o meu problema não é único. Tem muitos outros que têm problemas, outros menores, outros maiores, mas todos temos. E, quando estamos em grupo e ouvindo todo mundo falar, nós entendemos que não somos só nós, né? Desenvolver o autoconhecimento, se conhecer, conhecer as próprias emoções, os nossos traumas e padrões de comportamento. Isso pode nos ajudar. Outra coisa que pode ajudar muito, como a dona Neuza falou, aqui na casa nós temos o atendimento fraterno. Gente, você sai com a alma leve. Quem já fez, sabe. Você fala, você coloca suas dores para fora e você é acolhido, sem julgamento e com muito amor. E eu falo isso porque aconteceu isso comigo, tá bom? E todos temos as dores, maiores, menores, causadas pela nossa falta de visão do que queremos para a nossa vida e o que temos que viver e aprender, que é essa vida fake, né, que nós temos. Temos que ter ciência de que Deus nos dá tudo de que precisamos, no tempo certo e na hora certa. E, se nós valorizarmos isso, vamos conseguir ser felizes, pelo menos um pouquinho. A partir do momento que encontramos um sentido para a nossa vida, temos que agarrar ele, principalmente nas horas do desespero, porque é ele que vai nos dar força para caminhar. Não, eu tenho que chegar até esse ponto, eu tenho que seguir, né? E sempre temos que fazer escolhas na vida. E, às vezes, escolhemos caminhos errados. Esses caminhos podem nos trazer mais dor.
Não que o caminho certo não vai trazer, ele traz também. Mas o caminho errado, ele sempre vai me trazer um pouquinho mais de dor. Então, sempre na hora de escolher um caminho, tomar uma decisão, temos que parar, sossegar a mente, pedir para o nosso mentor auxiliar qual o caminho que eu devo tomar, como eu devo seguir, né? Porque, mesmo nas dores menores, o que não podemos esquecer é que Jesus nos ama e nunca nos abandona. Nós é que esquecemos que nós temos esse amigo do nosso lado. Ele não nos abandona, a gente esquece dele, esquece de conversar com ele, mas ele sempre está do nosso lado, ali amoroso, tentando nos ajudar. E que hoje possamos pegar nossas dores, colocar assim, ó, na mão, e falar assim: meu Deus, eis minhas dores, me ajuda, me mostra o caminho, né? Porque a gente tem que acreditar, ter fé, que tudo passa, sem perder o equilíbrio e a direção. Por que sem perder o equilíbrio e a direção? Eu trouxe um desenhinho para vocês aqui. Nós temos a carruagem, os cavalinhos, o cocheiro e o passageiro. É mais ou menos isso que acontece, ó. Quando o cocheiro, a nossa mente, está confusa e não sabe para onde ir, a carruagem, que é o nosso corpo, é conduzida pelos cavalos, que são as emoções, que a puxam automaticamente, sem qualquer direção, enquanto o passageiro, nossa consciência da alma, dorme. Então, se a gente não pegar as rédeas da nossa vida com pulso forte, o que vai acontecer? Vamos perder tudo, porque nossas emoções geralmente não nos guiam para o lugar certo, né? E eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho hoje nessa reflexão. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Qual é o meu sentido da vida? Porque o meu sentido para a minha vida não é o mesmo de vocês, não é o mesmo de quem está ao seu lado. Cada um tem um sentido. E esse sentido ele não é para o resto da vida. Dependendo do que estamos passando, do ciclo que estamos passando, esse sentido de vida ele vai ser alterado. Nós vamos mudando. Quantas coisas já não mudamos na nossa vida? Queríamos muito uma coisa e, de repente, aconteceu, ou quase aconteceu, mas aí a gente hoje já quer outra coisa, né? Então, são os sentidos que nós achamos para viver, tá bom? E eu vou pedir agora para vocês que sintam Jesus aqui, com vocês, como se Ele estivesse na nossa frente. E eu vou pôr uma música para a gente ouvir, que é uma oração. Façam com fé, façam pensando em Jesus, façam acreditando que Ele pode nos curar, que Ele pode curar nossas dores. Vamos cantar com muita fé. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança
esperança me faz adormecer. Sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Rezando: cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer, deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Gente, vamos para casa hoje, sabendo que Jesus está cuidando das nossas dores. Vamos voltar mais leve para os nossos lares. Jesus nos ama, nunca nos abandona. Gratidão a todos, boa noite e que Jesus os acompanhe aos seus lares em paz. Gratidão.